Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Freitas, arquiteta paisagista. Estou aqui no Momento de Harmonia da Loja Asmel, conforme prometido, meu último vídeo aqui nessa sessão de paisagismo, para falar sobre plantas de sombra. Então hoje a gente vai conversar sobre as plantas que se adaptam bem dentro de casa, ou numa varanda mais sombreada, e plantas que a gente pode utilizar para que a gente possa ter os nossos jardins internos, né? Nessa onda das urban jungles, das casas cheias de plantas, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns projetos meus, de autoria própria, e aonde eu trabalhei um pouco ambientes bem cheios de planta, ou simplesmente com algum detalhe verde que pode fazer toda a diferença. Então eu vou mostrar para que vocês se inspirem a trazer plantas para dentro de casa, e espero que sirva de inspiração. Eu vou compartilhar aqui com vocês um primeiro projeto, que é uma sala, que é um exemplo típico de boa insolação e um pouco mais de sombra. Se vocês olham para essa foto, a gente tem duas janelas do lado esquerdo da foto, e aonde eu pude trabalhar com espécies que precisam de um pouco mais de luz, não necessariamente de sol batendo direto, e do lado direito da foto já não pega sol, a claridade já é menor, então eu trabalhei com plantas de sombra mesmo. Então eu vou falar para vocês alguns nomes dessas espécies para vocês identificarem, mas é uma boa situação, porque na mesma sala tem diferentes situações de claridade. Então vamos para as que estão perto da janela. Embaixo do banco, bromélias de sombra, que estão aí com essa florzinha amarela. E na poltroninha, do lado da poltroninha, tem aqui uma planta com essa folhagem verde mais clara, que é um tipo de samambaia, que apesar da folhagem ser assim grande, é um tipo de samambaia que chama asplênio. E aí eu usei a iuca, que é essa planta que está aqui mais alta, bem próxima da janela, no cantinho da sala, que é uma planta que tem espinho muito agressivo. Então, é uma planta que eu peço para todo mundo tomar muito cuidado de onde vai usar, porque se você coloca numa área de circulação, de passagem, pode machucar. Ou se você coloca, por exemplo, nesse caso, se eu não tivesse colocado essas lanternas de vela do lado do banco e a bromélia embaixo, a pessoa sentaria nessa ponta do banco e poderia se machucar nos espinhos. Então eu usei a iuca, mas eu protegi, não tem ninguém nem sentando perto e nem passando, esbarrando nessa planta que é bem cheia de espinhos. É uma planta que também precisa de boa luminosidade e eu considero bastante ornamental. Não uso em jardim por conta do crescimento acelerado dela e do volume que ela toma de grandes proporções, mas gosto de usar em vasos. E do lado direito da foto, essa maior planta com essa folha, com essa copa exuberante mais alta e com a folhagem um pouco menor, é uma dracena, que é a Pleomele verde, que também é bastante ornamental, faz bastante volume, então é uma boa dica quando você quer um vaso com uma planta grande, que seja bem imponente. E junto com ela eu trabalhei alturas diferentes de vaso. Vocês podem ver que nesse projeto não tem um vaso igual ao outro, né? São diferentes cores, texturas, tamanhos, medidas. Um tem uma boca maior, outro tem uma boca menor, outro tem um formato mais de ânfora. Isso tudo é para dar esse jogo e fazer essa volumetria. Nos vasos mais baixos do canto da direita, que é o canto mais de sombra, eu trabalhei com folhagens também, a Calatheia macoiana, que é essa folhagem no vaso que tem esse formato de ânfora, que é uma folhagem de sombra com uma folha muito bem desenhada, muito linda, e que tem o fundo embaixo um pouco avermelhado, e algumas bromélias de sombra numa bacia. Eu vou passando aqui porque tem outras imagens. Então aqui, só para ficar claro, o canto da esquerda, que é o canto de sol. E aqui uma outra visão desse mesmo lado, porque essa sala ela continua, ela é ampla e é realmente uma sala muito cheia de plantas, é realmente uma urban jungle. Então aqui a gente consegue ver nessa imagem a continuação da composição.
Então, junto com a Pleomele, que é aquela planta bem volumosa que eu falei para vocês, agora na foto ela está do lado esquerdo, tem a Calatheia macoiana, repetindo o nome, uma bacia com bromélias de sombra e um filodendro que tem dos dois lados, tanto nesse vaso do lado direito, que está perto da mesa, quanto do lado esquerdo, vocês podem ver que é a mesma folhagem. É uma folhagem que é ótima para dentro de casa, gente. Ela é muito boa para sombra, que chama Pacová. Tá bom? Então, é uma boa dica para lugares com bem pouca luminosidade. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês de outras alternativas mais simples e que podem dar um efeito bem interessante. Então, eu vou falar de algumas situações para a gente colocar planta pendurada ou planta na parede, que não necessariamente precisam ser um jardim vertical, com sistema de irrigação automatizado. Nesse caso, eu escolhi uma prateleira metálica, super simples, com um cachepô metálico de alumínio, com pintura eletrostática. Super simples, tudo branquinho, e a mesma espécie vegetal, que é a jiboia, que a gente chama de brasileirinho, que tem a folha verde e amarela. Eu não lembro aqui o nome científico, mas enfim, é uma planta que pende muito, que vai fazer esse efeito de preencher totalmente essa parede de uma forma tão simples. E na bacia em cima da mesa tem o antúrio branco. Essa é uma outra forma de colocar verde em casa, super simples, uma varanda pequenininha, que simplesmente eu pendurei uma samambaia. Olha o efeito, a diferença que dá. Você imagina essa parede sem um verde, né? Como muda completamente o astral, o clima do ambiente. Essa varandinha é uma varandinha pequena, nesse caso eu pendurei a samambaia do lado da mesa, e aqui é uma outra opção diferente para pendurar plantas, né? São essas guirlandas que estão agora super na moda, de ferro, que você pode, ela já é própria para pendurar a planta, então ela já vem com um aro onde você só encaixa o vasinho da muda. Nesse caso a gente encaixou o próprio vasinho do viveiro e amarramos com cordas para pendurar no teto. É um hall de elevador que tem uma luminosidade relativamente baixa, mas boa para essas espécies. Eu usei também, de novo, alguns filodendros, jiboias e uma columeia, que é uma planta bem pendente, que é essa que está mais na guirlanda, que está mais próxima do chão, mais abaixo. Aqui eu volto na varandinha da samambaia, é uma varandinha pequena, mas você vê, de um lado eu coloquei plantas num biombo, quase um jardim vertical, uma primavera bem florida para dar um colorido, que combinou até com o quadro, e a samambaia ali fazendo aquele efeito de alguma coisa pendurada do lado da mesa. Aqui é uma outra alternativa de sombra e meia sombra, um quintal, uma coisa simples e que ficou tão charmoso, um banco, 2 treliças de madeira com os vasos pendurados, o próprio vasinho, meio vaso, que a gente compra em gardens, ou que às vezes até a muda já vem nesses meio vasos de plástico. E aqui eu trabalhei com samambaias, renda francesa, a columeia, que eu gosto bastante, como eu falo para vocês, que é essa planta pendente da treliça da esquerda aqui na parte de baixo. E no chão, vasos com bromélia, com antúrio, coisas que gostam de sombra. Aqui uma alternativa também para dentro de casa é colocar as plantas nas próprias prateleiras, né? Nesse caso, uma prateleira super moderna, desenhada para receber plantas. Ela tem até uma gavetinha, se vocês olharem, ela tem uma gavetinha de drenagem para coleta da água, mas se você quiser trabalhar em prateleiras, você não precisa necessariamente ter esse desenho específico para as plantas, mas aí eu trouxe umas opções de plantas também de sombra. Então, de cima para baixo, na floreira de cima, a gente tem, do lado esquerdo, de novo, a Calatheia macoiana, do lado direito, uma planta muito pendente de tom amarelado, que é a Peperomia variegata, que funciona muito bem dentro de casa. No andar de baixo, eu repeti as mesmas espécies, invertendo a ordem, e a última floreira mais baixa de todas, que é essa folhagem um pouco maior e mais exuberante, é o Philodendron Xanadu, que também é outra dica muito boa para sombra. Aqui é uma outra visão dessa mesma prateleira. E aqui, de novo, a Calatheia, para vocês apreciarem aí. Aqui, uma situação de composição de espécies numa copa. Então, eu tenho asplênio, tenho as mesmas espécies que eu falei para vocês. Tenho pacová,
que é a folha grande aí, verde escura, tem as jiboias pendentes, samambaias, então você vê vasinhos de cerâmica de barro super simples, uma floreira de polietileno e uma composição que ficou super interessante. E os cantinhos embaixo da escada, que aparecem muito, e que a ideia é, em vez da gente ficar fazendo, colocando pequenos vasinhos, eu tentei criar aqui um jardim mesmo, então eu desenhei grandes vasos e grandes floreiras no mesmo material da escada, para parecer tudo uma coisa integrada, e trabalhei com grandes folhagens. O Philodendron ondulado, que é essa folhagem maior em forma de coração. Do lado esquerdo dele tem a Zamioculca, uma planta muito, muito boa para sombra, muito fácil de cuidar, que precisa de pouca rega, poucos cuidados e vai em lugares com sombra, de bastante sombra, uma boa dica também. E Calatheia no outro vaso quadrado. Aqui um detalhe para vocês verem esse contraste de folhagens. E mais opções de plantas pendentes, columeias, né, em prateleiras, como eu falei para vocês, costela de Adão, que é uma planta bem tropical, com bem característica tropical e que está super na moda. Então é isso, algumas dicas de sombra que eu queria trazer para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse era o meu último vídeo aqui com vocês no Momento de Harmonia da Lojas Mel, com essas dicas de paisagismo. Quem não assistiu, tem 3 vídeos anteriores a esse, eu convido vocês a assistirem também. E eu espero muito ter contribuído e ter inspirado vocês a trazerem plantas para casas de vocês, a começarem a cuidar, a se aproximarem da natureza e usufruírem de tudo que ela tem de bom para nos oferecer. Obrigada, agradeço muito ao convite da Lojas Mel, foi uma oportunidade maravilhosa e eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada.